Olá, mundo! Sejam bem-vindos ao podcast Livre das Caixas. Me chamo Jaqueline Silveira. Eu sou a Mari Belmonte e hoje nós temos o último episódio da série dos 7 Pecados Capitais. Hoje nós vamos falar sobre avareza. Mas antes da gente começar, já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos em primeiríssima mão. Então, já que hoje nós vamos falar daquela pessoa avarenta, aquela pessoa muquirana, né? Mais conhecida como mão de vaca, mesquinha, pão duro, Isso. né? Aquela pessoa que já tem a fama, né, entre ali os amigos, os conhecidos, de ser a pessoa que retém o dinheiro, né? Ela tem já essa fama porque muitas vezes tá todo mundo ali, né, fazendo uma programação, todo mundo junto, e sempre é o mesmo, aquele que diz: "Ai, vamos ver uma opção mais barata. Ai, nesse eu não vou. Ai", né, sempre tem alguma coisa relacionada ao fato de ser muito caro, quando muitas vezes não é por ser realmente caro, né, todos trabalham ali, todos têm um trabalho semelhante, mas para aquela pessoa, o dinheiro tem uma importância muito maior, enquanto que para o resto do grupo, o foco está na experiência, né, que aquele grupo vai vivenciar juntos, né. Então o foco que é diferente, o foco dele está muito mais no dinheiro, enquanto que o foco dos outros está em outras coisas. Sim, Mari, a pessoa avarenta é aquela pessoa que vai ter um apego, né, uma obsessão pelo dinheiro, independente de se o dinheiro para ela, para a vida dela, é um problema ou não, né? Independente de ser uma situação de escassez ou não. Às vezes a pessoa ela nem tem a falta do dinheiro. O que ela tem mesmo é um comportamento disfuncional com relação ao dinheiro, né? Com dinheiro, com finanças, enfim, ela não consegue ter um bom relacionamento com o dinheiro. Então, por mais que ela tenha condições de estar no meio, né, como tu trouxe, de amigos, de pessoas que podem daqui a pouco pagar por estar em ambientes legais, que tem um custo aí um pouco mais alto, independente disso, esse não é o ponto principal, mas sim a forma que ela tem na sua emocionalidade com a situação do dinheiro ou da questão financeira dela. Perfeito, Jaque, porque aqui a gente já entra na questão da mentalidade de escassez, né, que a pessoa tem, independentemente de quanto dinheiro ela tem. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, pessoas muito generosas, mas que não têm muito dinheiro. Ou seja, isso só nos prova que realmente a questão é muito mais da mentalidade do que da situação financeira real da pessoa, né. Também a gente vê muitas pessoas com muito dinheiro que não têm essa generosidade, então que tem essa mentalidade de escassez, ou seja, a mente dela está focada na falta de dinheiro, na falta de dinheiro que pode vir a existir se ela não guardar, na falta de recursos, na falta de tempo, né. A mentalidade toda dela está voltada para a escassez, enquanto que uma mentalidade abundante está voltada para oportunidades, né, está voltada para crescimento. E às vezes a pessoa pode até ter um pensamento mágico, né, não lúcido sobre a sua questão financeira, né, porque vamos imaginar que uma pessoa que tem uma condição social econômica, né, boa, né, um padrão médio, né, ou mais alto, ir num restaurante ou confraternizar com amigos, por exemplo, não vai deixar essa pessoa numa situação de escassez ou de perda. Né, significativa, na verdade, né. Então essa pessoa ela tem um pensamento mágico, a gente pode chamar assim, né, com relação ao dinheiro, ou a perda desse dinheiro, né, ou a essa escassez como tu trouxe. Uhum. De ela, com certeza não é racional, né, é emocional. Então na cabeça dela: "Bom, se eu gastar muito dinheiro agora, eu posso vir a ficar sem". Quando na verdade não é um dado de realidade, porque como tu disse, né, um jantar num restaurante não tem a capacidade de levar uma pessoa à falência, né, ou de destruir a vida dela financeira. Então é muito mais a perspectiva que a pessoa tem em relação ao dinheiro, a relação que ela tem com o dinheiro, né, do que a situação real de fato. Tem um exemplo muito bom, que acho que muita gente que já mexeu com a bolsa de valores vai se identificar, né, que é a questão da alta e da baixa da bolsa. Então,
Que costuma acontecer com a grande maioria das pessoas, né? Elas veem que a ação, uma determinada ação está subindo, elas pensam: "Essa ação é boa, vou comprar", sendo que o preço da ação já está mais alto do que o normal, né. Então Uhum. uma, já é uma decisão não muito inteligente tecnicamente, né, porque ela já vai estar comprando algo que vale um determinado valor por um preço mais alto. Então ela pensa: "Está crescendo, vou comprar". Aí ela vai lá e compra. Quando a ação cai, ela se desespera. Ela pensa: "Meu Deus, estou perdendo meu dinheiro. Vou vender antes que eu perca mais". Então, o que que ela faz? Aí sim que ela perde dinheiro, porque ela comprou por um preço alto, e aí ela vende por um preço baixo. Então, racionalmente, né, se a gente for analisar logicamente, não faz nenhum sentido, né. Só que mexer com a bolsa de valores não é um processo racional, é um processo emocional. Por isso que a gente tem que ter muita inteligência emocional para mexer com a bolsa, né. Então, tá caindo, a mentalidade de escassez faz o quê? Tô perdendo dinheiro, vou sair fora. Enquanto que a mentalidade de abundância pensa o quê? Tá em desconto, vou comprar mais, porque a médio e longo prazo eu vou ter um ganho, ela vai voltar a subir no futuro. Então, é totalmente contraintuitivo, né, e é totalmente, emocional esse processo que a grande maioria das pessoas faz e é por isso que muita gente perde dinheiro na bolsa de valores, né. Porque elas não têm bem desenvolvida essa inteligência emocional. A mente abundante, ela sempre vai ver a crise como uma oportunidade. E a gente volta na tecla da inteligência emocional como um pilar importante da nossa vida, né? Porque essa mente abundante, ela só vai existir a partir do momento que a gente tiver o nosso autoconhecimento, a nossa autorregulação emocional. Porque vamos pensar, né? Ao invés de ir de forma impulsiva, agir de forma impulsiva, como tu trouxe o exemplo da bolsa, né? Então, a pessoa ela vê uma diferença ali, uma situação que não está acontecendo como ela espera, naqueles números, né, então ela automaticamente já reage, já tem uma reação, diante daquela situação, ela não tem uma crítica, né, então falta aquela parte dela de inteligência emocional, né, aquele parar por um segundo e não agir de forma emocional, né. E quando a gente fala em oportunidade, assim como em inteligência emocional, que tu tá falando, a gente pode pensar em 2 conceitos que são bem diferentes, né. Um deles é a ambição. Então, quando tem uma oportunidade, né, a ambição vai te ajudar a enxergar isso também como uma possibilidade de crescimento, né, de negócio, seja do que for, Uhum. de desenvolvimento, né. Isso é ambição, ambição é saudável, né, de a gente querer buscar mais para a nossa vida, nos desenvolver. É completamente diferente da ganância. A ganância é aquela vontade de tirar vantagem de alguma coisa, né, ou ter uma vantagem muito incrível, né, que em vários casos a gente vê muito aqui no Brasil, não é real, né, são os famosos golpes, né, então, eu recebi um anúncio, né, de 4 blusinhas lá da Zara por R$ 100, né, e aí a ganância fala mais alto, eu vou lá e compro. E claro que eu não recebo o produto porque era um golpe, né, porque não existe 4 blusas da Zara por R$ 100, né, de repente vai fazer mais sentido eu guardar esses R$ 100, comprar uma blusa lá na loja que eu sei que é verdadeira, né, do que eu deixar a ganância falar mais alto. A ganância vai nos levar para um lugar ruim, enquanto que a ambição vai nos levar para um lugar bom, um lugar saudável, um lugar positivo de crescimento. E isso mostra exatamente o exemplo que a gente falou anteriormente, né, em relação, à inteligência emocional, de que quando nós estamos completamente tomados pela emoção, nós não usamos o cérebro de uma forma adequada, né, porque se nesse caso que tu trouxe das blusinhas da Zara, a pessoa tivesse usado o cérebro, né, a sua inteligência emocional de pensar: "Poxa, eu sei quanto custa cada blusinha da Zara", né, vamos pensar aí, vamos chutar por baixo uns R$ 200 cada uma, aí me vem 4 por R$ 100, da onde isso? Né, só na minha cabeça, só na minha mente, né, no meu desequilíbrio, né, na minha falta de inteligência emocional. Então, olha o quão, perigoso, né, e arriscado é
a gente não estar aí com esse autocontrole, essa inteligência emocional, de certa forma, para lidar nas situações, né, cotidianas, que eu acho isso, né, Mari? Uhum. E da mesma maneira que no caso das blusinhas, né, ela perdeu R$ 100, daí jogou no lixo, porque, né, assim como no caso da bolsa, quem quer ganhar muito, né, acaba perdendo muito. Então, assim, correndo um grande risco, né, muitas vezes sem nem saber as regras do jogo, acaba perdendo. Então, nessa ganância de querer ganhar muito, acaba perdendo algo que poderia ter sido investido de uma forma inteligente, né, em algo mais seguro, que trouxesse um resultado mais real. E eu lembrei de um outro exemplo que a gente pode citar em relação à diferença da ganância e da ambição, que é algo muito recorrente agora, que inclusive tem legalizado, né, os jogos de azar, né? Então tem muitos jogos de azar hoje no próprio futebol, a gente sabe que tem aí, né, empresas específicas muito potentes, ricas, né, que trabalham com apostas de jogos, enfim. Por quê? Porque está mexendo exatamente no emocional da pessoa, naquela paixão ali do futebol, e aí a pessoa acaba, não, vou apostar porque o meu time X hoje vai ganhar e tal, e a pessoa vai lá e injeta dinheiro, né? Injeta grana e fica naquela expectativa. E aí não ganhou, ou ganhou, vai lá e injeta mais. Então, é uma região do nosso cérebro que acaba sendo ativada ali de sensação de busca, né, de prazer, que, faz com que a gente vá, dando continuidade nesse comportamento, né. Mas é um comportamento que acaba sendo viciante e tem uma tendência de nós usarmos pouco cérebro nessas, situações, né. Uhum. Então a gente tem que ter bastante cuidado aí, né. Verdade, para não se sentir muito burra depois, né, de ter caído num Exatamente. golpe desnecessariamente. A ideia não é que não se possa apostar nunca, né, ou daqui a pouco para alguma pessoa faça sentido isso, mas que use a inteligência emocional junto, use o cérebro junto quando for fazer essa aposta. Por exemplo, eu vou apostar X valor que não é algo que vai prejudicar a minha vida, tudo bem, né, não vou deixar de pagar uma conta em casa para apostar num jogo, para apostar alguma situação, né. É diferente, acaba não sendo algo nocivo. Agora quando parte para uma ideia de a pessoa fazer um tipo de aposta, né, onde vai prejudicar outras áreas da sua vida, tem que aí sim dar uma puxada no freio e dar uma avaliada. Que aí é como tu disse, aí já entra num nível de vício, né, então a Exato. pessoa já perde a noção, é diferente de estabelecer, estipular um valor, não, se eu perder esse valor aqui, tá tudo bem, né. Diferente de começar a vender as coisas, enfim, pra sustentar o vício, né. Estes comportamentos, eles também podem se dar como um aliviador, né. A avareza pode ser um aliviador. Né, pode ser que esse comportamento, ele venha para tapar algum buraco existencial dessa pessoa, né. Tanto na infância quanto na adolescência, nós passamos às vezes por situações difíceis, de escassez, né, ou de humilhação, ou alguma situação traumática, que fazem com que, essa escassez, ela traga, né, esse comportamento aí como uma base na vida da pessoa, né, negativa, uma base ruim, mas que acaba suprindo alguma falta. A necessidade de controlar, de reter, né, ou não ter um bom relacionamento com o dinheiro, né, pode ter muito a ver com essas situações do passado, de necessidades básicas, muitas vezes, do indivíduo que não foram atendidas, né? Necessidade de afeto, de colo, né? Necessidades básicas, às vezes, de alimentação, né? Às vezes, de se sentir numa situação desprivilegiada de outras pessoas. Normalmente, a criança e o adolescente, né? A gente imagina que os nossos traumas eles vão ficar no passado, mas não. Então, muitos comportamentos destrutivos e nocivos que a gente tem na vida adulta, eles fazem parte de uma infância difícil, né. Então imagina que numa situação de escassez, de vulnerabilidade maior, uma criança, um adolescente tenha tido falta, né, de um amparo, de um cuidado, ou tenha passado até muitas vezes por uma situação de humilhação. Aquilo vai acompanhando ela, se ela não elabora, se ela não realoca essas experiências, e pode vir a se tornar um sintoma, né. Nem todo mundo vai conseguir pegar uma experiência ruim, traumática, e ressignificar de uma forma positiva. Tem pessoas que acabam
se tornando pessoas mais difíceis de lidar, né, com comportamentos como o que a gente trouxe, mesquinhos, né, que acabam sendo comportamentos de pessoas que ninguém quer estar perto, né, que incomoda mesmo, porque talvez elas não conseguiram lidar com algo que foi muito ruim, sofrido, dolorido para elas. Nós podemos dizer que nesses excessos, né, o medo da escassez, né, o medo de não ser as suas necessidades atendidas, né, ele acaba sendo muito presente, né? Então a pessoa fica numa constante mobilização, né, num gasto de energia, de tempo, de disposição em prol de estar mantendo, né, aquela situação que ela precisa, de ter o dinheiro, de não perder o dinheiro, de não gastar com nada, ou como tu trouxe, né, Mari, de sempre achar que precisa tirar vantagem em algo financeiramente falando. Né? Então, nesses pensamentos de uma liquidação muito absurda, né? Aquela coisa de vou no baratinho, né? Porque se eu estou pagando, eu tenho que ter sim o máximo de retorno disso. Inclusive, pegando um exemplo de situações até que eu já ouvi, tá? Então, uma situação, um caso até de uma paciente que já trouxe o seguinte, né? Quando eu era criança, eu não tinha condições de comprar coisas para eu comer. Então, os meus colegas, eles levavam seus lanches muito bons e eu ia para o banheiro da escola comer, porque eu tinha vergonha do meu lanche. E na vida adulta dela, ela tem uma condição financeira muito boa, que ela pode comer no restaurante que ela quiser, ela faz a viagem que ela quiser, para qualquer lugar do mundo, inclusive. E ela tem uma dificuldade de lidar muitas vezes até com a comida, com a questão alimentar. Porque ela pensa o seguinte: se eu vou num restaurante que é buffet livre, eu tenho que comer 2, 3 sobremesas, porque eu estou pagando, eu tenho que ter o máximo de retorno disso aqui. Se ela vai no à la carte e aí ela come uma sobremesa e ela acha que essa sobremesa ela não é tão boa quanto o que ela pagou, ela se sente mal, porque ela quer o melhor daquilo porque ela está pagando à la carte. E é um absurdo ela não comer o melhor se ela está pagando. Então, claramente, é um sofrimento envolvido a questão do dinheiro. Por que que eu trago essa função do passado, fazendo uma anamnese da história pregressa dela de vida, né? Porque sim, com certeza tem a ver com essa escassez, né? De ser uma pessoa que teve limitações em relação à questão financeira, que não tinha como escolher certas coisas, então hoje ela vê o dinheiro como um problema. O dinheiro hoje para ela é um sofrimento. Então, se ela vai, por exemplo, comprar alguma coisa ou comer alguma coisa, ela começa a criar várias situações na cabeça dela que ela não pode perder. Ela tem que estar sempre 100% beneficiada naquela situação. Senão já vira um problema, ela muda o humor dela, ela fica irritada, ela muda a semana. Ela já diz que o humor dela tá péssimo. Aí quando a gente vai fazer a checagem dos porquês, assim, são coisas que se ela tivesse autorregulada, se ela não tivesse uma situação de estresse pós-traumático, inclusive com relação a essa situação, seria normal. Porque para uma pessoa que não tem problema com dinheiro, lidar com o dinheiro não é um problema. E lidar com a perda também, né, porque no caso dela, ela não suporta perder algum valor agregado naquilo que ela está comprando, né, ou adquirindo. Exatamente. E a dificuldade que às vezes as pessoas têm de entender o que que é custo e o que que é investimento, né? Que é aquela ideia de que caro é aquilo que não se paga. Então, investir, né, vai talvez me tirar um valor ali financeiro maior, né? Mas o que que eu estou recebendo? Vai acabar certamente sendo maior. Normalmente é isso. Então, se tu ir por essa mentalidade, né, Mari, como tu trouxe, de escassez, uma mentalidade negativa, né, uma ambição, tu nunca vai tá bem, tu nunca vai estar te sentindo 100% satisfeito, né? Tu vai sempre pensar que tu tá mal recompensado, né? E não é por aí. É, então nesse exemplo dela, ela quer pagar e ter a certeza, né, de que ela vai receber o melhor possível. Então ela quer estar no controle da situação, né. Isso é uma outra característica que a gente pode encontrar nas pessoas que têm essa retenção do dinheiro, né, é uma pessoa controladora. Então ela quer controlar tanto as situações, quanto muitas vezes as pessoas.
né. Então quem tem o dinheiro, às vezes, naquela família, é quem comanda a família inteira, né, é quem manda nas pessoas, é quem, às vezes, se utiliza disso para uma chantagem emocional, né, então, eu vou te dar o dinheiro, eu vou te dar algum benefício financeiro, se tu fizer aquilo que eu quero, né, se tu não fizer o que eu quero, eu não vou te dar esse benefício, né, então eu controlo o teu comportamento pelo dinheiro. E isso muitas vezes pode se tornar até uma relação mais perversa, né, e muitas vezes inclusive patológico. Então entra muito a questão da humilhação que tu mencionou antes, né, porque a pessoa que depende financeiramente, ela também muitas vezes se submete por não acreditar que tem uma outra opção viável para ela, né. Então isso acaba também afetando as relações, né, e os comportamentos das pessoas também. E essa questão de muitas vezes humilhar o outro, né, mostrar, deixar bem claro que ele não tem, pode ser uma identificação com o seu próprio trauma, né. Eu fui humilhado na minha infância, na minha adolescência, então agora eu vou ser a pessoa que humilha o outro, porque daí isso me tira do lugar, né, de humilhado. Isso acontece também em casos de agressão, casos de abuso, né, para se livrar da situação de vítima, a vítima se identifica com o agressor, então ela se torna o agressor para sair desse papel de vítima. O que é claro que não é uma saída saudável, né, então é preciso olhar para isso, para a gente conseguir trabalhar na mudança desses comportamentos e dessas crenças que estão por trás, né, desse comportamento, muitas vezes, inclusive patológico. Uma forma mais saudável que a gente tem, né, para quem está em casa e está com dificuldade de, conseguir ter uma boa relação com o dinheiro, né, e não sabe muitas vezes como, fazer para melhorar isso, né. Como enxergar o dinheiro, como a Jaque falou, às vezes a gente enxerga o dinheiro como um problema e não se dá nem conta disso, né, porque, pensamos que ter dinheiro é uma solução para todos os problemas, né, em linhas gerais. Que é, enxergar o dinheiro como um recurso, não como um fim, né. Então o dinheiro ele é um recurso que vai me ajudar a trazer coisas boas para minha vida, como, por exemplo, proporcionar experiências, né. Jantar em um restaurante bom é uma experiência muito agradável. Proporcionar um passeio para minha família, realizar uma viagem, comprar coisas que eu preciso, né, proporcionar alguma coisa, comprar um presente para alguém que eu gosto e enxergar o sorriso dessa pessoa no rosto dela, né. Então, o dinheiro como um recurso, como algo que vai me ajudar a ter uma experiência de vida melhor, mais bacana, mais legal, com, relacionamentos legais, saudáveis, né, e não enxergar o dinheiro como um fim, né, que daí se eu enxergo ele como um fim, eu fico focada nele e acabo deixando de vivenciar tudo que está aqui, numa busca incessante, né, por dinheiro, e na verdade eu não às vezes eu já tenho o dinheiro e não estou aproveitando, poderia estar tendo uma vida muito melhor. Não são raros os casos que a gente vê, né, às vezes um fazendeiro muito rico, tem muito dinheiro, só que ele mora numa casinha lá de madeira super simples, que não tem, calefação, as roupas dele são super simples, em termos de qualidade mesmo, Hum. né, não que ele precisasse usar uma roupa de marca, mas assim, conforto, né, itens básicos ali, alimentação saudável, de qualidade, né, enfim, tem tantas coisas que o dinheiro traz de positivas para a nossa vida, se a gente enxerga ele como um facilitador, né, e não como um objetivo final. E a gente pode ver que as pessoas têm relações bem diferentes com o dinheiro, né. Fica muito visível isso. Tem pessoas que, como a gente falou aqui, elas querem reter, guardar, segurar, não gastar, né. Por outro lado, existem pessoas que quando ganham algum dinheiro, quando, enfim, ganham um aumento, ganham algum dinheiro, elas gastam, elas têm que gastar, é justamente o oposto, elas não conseguem reter, elas têm que meio que se livrar daquilo, né. Então, assim, também é um comportamento não muito saudável em relação ao dinheiro, né. Então, na verdade, não é sobre o dinheiro em si,
é sobre a mentalidade que a gente tem, sobre as crenças que a gente tem em relação a ele, e isso vai moldar o nosso comportamento em relação a ele também. Sabe que tu deu exemplo do fazendeiro, enfim, com condições financeiras e vive, talvez numa escassez não necessária, me veio muito a ideia dos traumas mesmo, né. Porque será que essa pessoa está vivendo a vida dela atual no tempo cronológico atual, ou ela está vivendo de uma experiência passada, lá quando ele era pequeno ou quando os próprios pais dele diziam que ele não podia gastar, que não tinha o que, comer ou que o dinheiro ele era sim de fato um problema. Porque não faz sentido racionalmente falando, a pessoa se colocar numa situação, às vezes, até de prejuízo, de não conforto, como tu disse, né, Mari, que a gente está falando aqui um exemplo, às vezes, de pessoas que têm uma condição e não têm um mínimo de conforto, né, na sua casa ou para viver mesmo tendo condições. Aí daí, nesse caso, tá guardando dinheiro para quê? Para quem? Né? Qual é a intenção com essa escassez, né? A pessoa racionalmente ela nem sabe responder certamente. Porque quando a gente está experienciando um trauma, a gente tem uma reação no presente que é traumática, a gente acaba agindo como se estivesse vivendo, e o cérebro de fato acredita que nós estamos vivendo naquele momento do passado onde nós não podíamos experimentar coisas que hoje nós podemos. E as pessoas fazem muito isso, né. Às vezes as pessoas fazem isso e elas verbalizam frases, igual às que elas ouviam no passado de outras pessoas, quando realmente existia escassez ou quando realmente existia humilhação, elas se colocam naquele papel de vítima, né, da circunstância, mesmo não estando mais naquela situação, naquele ambiente. Olha como é potente a nossa mente para nos destruir se a gente não tiver um controle, um autocontrole sobre ela. Muito já, que são as crenças, né, que ficam enraizadas na gente, desde a infância lá e até muitas vezes a velhice, né, porque a pessoa que não trabalha isso nela mesma, ela vai continuar com aquelas mesmas crenças, com aquelas mesmas referências que ela tinha, Uhum. né, então se quando ela era criança tinha um chuveiro ruim, ela não nem passa pela cabeça dela imaginar que ela poderia investir um dinheiro, gastar, comprar um chuveiro caro, mais caro, né, que na cabeça dela vai ser muito caro, para ela ter um conforto de um banho quente bom, com bastante volume de água. É uma coisa que às vezes ela tem uma crença de que isso não é para ela, de que ela não pode, de que ela não merece, enfim, existem muitas crenças que ela pode ter, né, que tiram dela uma possibilidade de na vida atual ter conforto, ter uma vida boa, né, utilizar o dinheiro para trazer coisas boas para ela mesma, afinal de contas ela trabalhou por esse dinheiro, enfim. Então tem tanta coisa que a gente pode trabalhar aí por trás, né. Então como as crenças podem dificultar, né, a nossa vida atual, e muitas vezes a gente não se dá conta disso. Só que além das crenças também, vamos puxar um pouquinho, né, para a questão mais patológica, que são os transtornos, né, psicológicos. Então, um exemplo aqui que tem a ver com o nosso tema é o transtorno, de personalidade bipolar, né. No transtorno de personalidade bipolar, a pessoa tem episódios, né, depressivos e episódios de mania. O que que é essa mania, né? Quando ela tem um comportamento exagerado, um comportamento eufórico, né, que pode se expressar de maneiras diferentes, inclusive compras compulsivas, né. Então ela vai lá, ela compra por impulso, ela gasta muitas vezes um dinheiro que ela não tem, né, num comportamento completamente impulsivo, e aí depois ela sofre com essas consequências quando ela volta, né, quando ela sai do episódio, de mania. Quando bate a conta do cartão de crédito no mês seguinte, por exemplo, né, ou quando ela, daqui a pouco pode até colocar outras pessoas, né, em prejuízo, pedindo emprestado, o cartão da mãe, da tia, do pai, sei lá de quem, né. E aí depois não tem condições de arcar com aquele comportamento ali que foi impulsivo devido à condição, né, de saúde clínica dela, né. Uhum. Sim, então esse comportamento que na hora pode parecer inofensivo, né, ou: "Ah, depois eu pago, mês que vem eu vejo",
pode causar um problema maior, né, inclusive criando aquele bolo de neve, né, que é famoso dos cartões de crédito, por causa disso. E as pessoas que têm esse transtorno, já têm o diagnóstico, né, já estão em tratamento, elas já estão psicoeducadas pelo seu psicólogo, elas já sabem como lidar nesses episódios, né. Mas quem não tem essa consciência, muitas vezes está repetindo esse comportamento e não se dá conta da onde ele vem, né, ou de um possível diagnóstico. Então a gente sempre volta para a questão da avaliação, né, de como é importante a pessoa se observar e daqui a pouco perceber se ela está tendo comportamentos que são normais para ela ou se ela está oscilando demais. E aí sim é hora de começar a olhar para isso mais a fundo e buscar mais respostas, né. Outros exemplos, dentro dos transtornos de personalidade que a gente pode considerar também, né, é o transtorno de conduta, o transtorno de personalidade antissocial, mais conhecido como sociopata, que é um padrão repetitivo aí de comportamentos, né, que podem ser de roubo, de furto, destruição a qualquer preço, né, para possuir um bem, né, ou mais dinheiro, enfim. Muitas vezes os indivíduos eles podem até forjar, né, qualquer situação sem escrúpulos, para conseguir se beneficiar ou alcançar um objetivo. Também nós temos situações aí, né, a nível de situações de herança, as pessoas podem vir a cometer crimes, né, nas suas famílias para ganhar uma recompensa, um dinheiro aí que a família tenha, né. Justamente porque, às vezes, o dinheiro, né, essa necessidade de objetos, né, de uma condição financeira melhor, né, essa ganância, é a única coisa que essa pessoa tem para preencher certos vazios. Então, é algo bem triste, né, da gente poder avaliar e pensar que existe, que a pessoa não opta por, de se utilizar por coisas mais saudáveis para se sentirem preenchidas, não apenas de situações, né, onde, ela precise prejudicar uma situação ou uma pessoa ou um cenário, enfim, para se beneficiar. Ou, de certa forma, a qualquer preço, como eu disse, né, anteriormente, ela prejudicar, né, alguém para conseguir ali o dinheiro, né, o bem material que ela deseja, né. Então, pode ser sim, também, nesses casos mais extremos, eh, essa pessoa ter vivido uma situação de escassez, de humilhação na sua infância, na sua adolescência, né, de tristeza profunda, de dor profunda, que fez com que ela não tivesse recursos psíquicos saudáveis, né, encontrado aliviadores mais saudáveis, e que fez ela aí se tornar uma pessoa mais obscura, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, que obviamente a gente sabe que não tem cura, e que é bem difícil, é delicado, prejudicial, e que acabam se tornando aí pessoas avarentas, né, dentro desse, transtorno de personalidade, por exemplo. Uhum. Então o que que a gente pode trazer, né, de dicas, de estratégias para as pessoas que estão assistindo se observarem, né, fazerem essa autoanálise, pensarem com elas mesmas: como que eu sou vista pelos outros, né, e como que eu me vejo também? Eu tenho comportamentos generosos, né, eu tenho comportamentos mais avarentos, eu tenho um apego muito importante com o meu dinheiro, eu sou uma pessoa que não se importa tanto com isso, onde eu tô, né, nesse espectro? É importante a gente ter o autoconhecimento e saber onde é que a gente está, justamente para pensar e avaliar se a gente precisa mudar alguma coisa, se a gente precisa investir em melhorar, trabalhar algo em nós mesmos, né, para melhorar essa relação que a gente tem com o dinheiro, porque vai impactar diretamente nas relações que a gente tem com as pessoas, né, todos nós sabemos que aquela pessoa muito avarenta, ela acaba espantando, as pessoas que ela tem na volta, né, porque ela se torna uma pessoa difícil de lidar. Então, será que isso está acontecendo, né? É tão importante a gente olhar para dentro e avaliar. Será que esse é o meu caso? Será que está tudo bem, né? O que que eu posso fazer? Então, sempre puxando para a autorresponsabilidade, né, de que nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos comportamentos, e se os nossos comportamentos não estão do nosso agrado, a gente precisa investigar e entender que crença é que eu tenho por trás disso que está me fazendo ter esse comportamento,
Ou então, que trauma é esse que eu tenho, né? Será que tem alguma coisa que aconteceu lá na minha infância, na minha adolescência, que está me fazendo agir dessa maneira? O que que tem por trás disso, né? Vou investigar para eu conseguir mudar, superar esse comportamento que nem eu mesma estou gostando, né? Então essa que é a estratégia muito eficaz que a gente pode usar, né, pensar. Olha só que simples, né, vamos pensar e avaliar, né, qual é a nossa situação para a gente poder então agir de acordo com aquilo que a gente acredita que é importante para nós mesmos. Claro que tem muitas coisas em nós que nós não admiramos, né. Daqui a pouco eu posso, perceber que eu tenho mais esse comportamento de ser avarenta, né, e vejo isso, enxergo isso como uma não qualidade. E aí entra o ponto da gente poder saber, elevar mais as nossas potencialidades e diminuir mais as coisas que a gente não gosta, né, que a gente não admira tanto dentro de nós. Isso é possível sim de se fazer. E como tu falou, Mari, da questão do buscar o autoconhecimento, né, de ser honesto de fato consigo, quando está tendo uma situação e está reagindo de uma forma não tão legal, fazer essa autoanálise e também entender que, às vezes, na própria autoanálise não vai se chegar a uma conclusão, né, mas tudo bem. Mas, pode sim se buscar por um espaço de autoconhecimento e com o tempo, né, ir elaborando talvez essas dificuldades, entendendo os porquês aos pouquinhos, né, não de uma vez só, não com uma resposta única, porque às vezes um comportamento destrutivo, ele pode ter diversos motivos. E o motivo talvez nem seja tanto a coisa mais importante, mas sim o que que a gente faz com tudo isso, né. Então acho que se colocar, dispor desse autoconhecimento, né, e nessa vontade de querer melhorar, ser alguém melhor para si ou para os outros, eu acho que na verdade é o que tem mais relevância, né. Uhum. Exatamente, a gente tem que saber que isso é um processo, né, essa jornada por em busca de autoconhecimento, mas é uma jornada que pode ser muito prazerosa, porque quanto mais a gente se conhece, mais assertivas vão ser as nossas tomadas de decisão, mais alinhadas vão estar com quem nós realmente somos, né. Então, é um processo muito interessante de descoberta. A gente ouve várias vezes, né, de pacientes diferentes falando isso, né, como eu queria que as outras pessoas também fizessem terapia para passar por esse processo que eu tô passando de descoberta, de autodescoberta, né. Então, é tão bonito ver a pessoa gostando desse processo e se conhecendo e tendo os resultados positivos, né, que isso traz nas relações, na vida dela, enfim. E, então, o nosso papel aqui também é disseminar, né, essa ideia de que as pessoas devem sim buscar se conhecer, porque elas serão muito mais realizadas com elas mesmas através desse autoconhecimento. Agora nós queremos saber de você. Já aconteceu alguma situação na sua vida, alguma situação que te marcou devido ao comportamento de uma pessoa avarenta? Nos conta aqui nos comentários que a gente quer saber. E com o episódio A Avareza, nós encerramos a série dos 7 pecados capitais e esperamos que vocês tenham gostado muito, que tenha contribuído muito essas estratégias que nós passamos para vocês aqui no decorrer dessa série, né? E nos vemos aí nos próximos episódios aí do podcast Livre das Caixas. A gente se vê na semana que vem. Até Até lá. lá!